Senhor, irmãos, que possamos fazer desse louvor uma oração, nosso Deus. Possamos levantar um clamor a Ele nesse momento. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Que nesse momento possamos exaltar o nome do Senhor, dizendo o quanto Ele é fiel, e mesmo que a gente não mereça, Ele ainda continua fiel a nós. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Graça e paz a todos da parte do Senhor Jesus. Chegou o nosso momento de refletir na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos de 1 até o 20. Marcos 5, de 1 ao 20. As Sagradas Escrituras nos diz da seguinte maneira: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." E ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém,
não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito. E todos se admiravam. Senhor, nós bendizemos ao Senhor por mais uma vez a sua palavra vir a falar aos nossos corações. Ó Deus, abençoa o teu povo e que possamos aprender mais de ti, no poder que há no nome do teu Filho Jesus. Amém. Ok, estamos aqui agora diante de uma cena do Senhor Jesus em que ele acabara de acalmar o mar e os ventos diante da tempestade no barco, juntamente com os seus discípulos, exercendo a autoridade sobre a natureza, e agora ele chega a outra margem na terra dos Gerazenos. Interessante que assim que Jesus desce do barco, quem vem recebê-lo? Olha que comitiva vem receber Jesus. Um endemoniado. Eu digo uma comitiva porque nós vimos no texto que eram muitos dentro de uma pessoa. Veja bem, você chegando de barco, atravessando o mar, chegando à margem, vem até você um endemoniado. E a palavra diz que esse homem morava nos sepulcros. Eu fico imaginando hoje uma pessoa que mora no cemitério. E a palavra também diz que nada podia deter aquele homem, porque por várias vezes ele já tinha sido preso, acorrentado, e as cadeias, as algemas, as correntes não podiam prendê-lo, porque ele as arrebentava. E como se isso não bastasse, ele andava de dia e de noite, gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e também nos montes. Então, queridos, essa era uma condição do homem da época, aquele homem especificamente. Eu gostaria que vocês estivessem aqui percebendo a condição daquele homem sem Jesus. Preso por demônios, vivendo à margem da sociedade, vivendo escravo, gritando, se autoflagelando, se machucando, se cortando, e não havia nada que pudesse prendê-lo, porque uma legião de demônios estavam ali possuindo aquele homem. Queridos, o homem nas mãos de Satanás tem a sua vida totalmente destruída. A questão é que há muitos homens hoje que não estão literalmente possessos por espíritos imundos, mas têm também a sua vida destruída, onde a família está destruída, onde os negócios estão destruídos, onde a sua vida amorosa não tem valor algum. Mas há também homens que têm tudo isso, são bem-sucedidos financeiramente, profissionalmente falando, têm uma família até estruturada, vivem de maneira satisfatória, mas não tem vida propriamente dita, não tem vida espiritualmente falando. Vão viver um tempo aqui nessa terra até de agrado, um tempo em que as coisas estão indo bem, mas o futuro não será bom. Porque esse homem vive sem Jesus. Então nós temos o homem escravizado por Satanás no seu corpo, nós temos o homem escravizado por Satanás em sua mente, e nós temos o homem escravizado por Satanás justamente por pensar que está tudo bem. O homem escravizado por Satanás por não ter, aparentemente, nada que o prenda. Mas há algo que é fundamental
que esse homem não tem, que é o conhecimento da palavra. Somente com o conhecimento da palavra de Deus é que a pessoa verá que ela é escrava do pecado, que ela é escrava do inimigo e, portanto, sem vida, independente de como ele vive aqui nessa terra. Queridos irmãos, esse é um exemplo clássico do que Satanás pode fazer com uma pessoa quando existe a oportunidade no mundo espiritual para que ele faça essa bagunça na vida do indivíduo. Para que não só através da possessão do corpo, mas ele destrua toda a vida da pessoa que não se rende aos pés de Jesus. E quando ele não faz isso de uma maneira visível e clara, ele tenta destruir falando que está tudo bem, deixando tudo ok, mas tudo é uma questão de tempo, porque quando essa pessoa morrer sem Jesus, ele estará também condenado. Então vejam bem que quadro que cena que Jesus se encontra aqui, porque ele desce do barco e é recepcionado por um homem endemoniado. A palavra diz que esse homem o vê de longe, e aqui agora a cena muda, porque Jesus é avistado de longe, e aquele homem corre, diz o versículo de número 6, quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Então, o primeiro fato que chama a atenção é porque ele se prostra diante de Jesus. A adoração, ela se dá através do prostrar-se, de cair de joelhos diante de Jesus. E diz o texto que aquele homem vem e adora a Jesus. Há algumas versões que diz que ele se prostra, há outras versões que diz que ele adora a Jesus. Então, veja bem, pode um endemoniado adorar a Cristo? Pode um possesso adorar a Jesus? Parece-me loucura, parece-me incoerência um endemoniado adorar a Jesus. Mas foi isso que aconteceu, porque o texto diz que prostrar é a mesma coisa que adorar, e ele se prostra diante de Jesus e ele adora a Jesus. Mas ele diz assim: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Percebam aqui que, apesar de ser um endemoniado, a autoridade de Jesus é reconhecida. Porque ele diz o quê? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele conhecia Jesus e ele conhecia o Deus Altíssimo. Portanto, ele diz assim: por Deus, olha, o endemoniado clamando em nome de Deus. Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então a autoridade de Jesus, ela é reconhecida pelos demônios, exatamente. Mas a pergunta é: e você reconhece essa autoridade? O que significa a autoridade de Jesus para você? O que significa Jesus como Senhor na sua vida? Eu não estou falando aqui, obviamente, de reconhecimento de palavras, de proferir palavras, mas eu estou falando de um reconhecimento de vida. Eu estou falando de atitudes, eu estou falando de comunhão com Deus. Isso quer dizer que nós devemos, na prática, levar tudo aos pés do Senhor e a buscar essa comunhão através da nossa obediência. Então vejam bem, no mundo espiritual há o reconhecimento dos demônios, da autoridade de Deus. E nós também precisamos não só proferir palavras, mas viver conscientes dessa autoridade de Cristo na nossa vida. E vivendo debaixo da autoridade de Cristo, somos por Ele abençoados. Vivendo debaixo da autoridade de Cristo, temos então uma vida pela frente, uma esperança nova, mas essa autoridade se traduz na observação, na obediência aos mandamentos do Senhor. Bem,
legião. Eram muitos os demônios que estavam naquele homem. E quando eles se deparam então com essa cena, Jesus havia dito para que eles deixassem aquele homem, porque ele diz assim: espírito imundo, saia deste homem. Jesus lhe pergunta qual é o nome, e ele diz legião, porque são muitos. E aqui há um clamor deles da parte deles para com Jesus, dizendo que não os mandassem para fora do país. Então Jesus vai e permite que eles entrem naqueles porcos. E aqueles porcos, então, cheios agora de espíritos imundos, aquela manada, cerca de 2.000 porcos, caem pelo despenhadeiro no mar. E ali morrem afogados. Queridos, imaginem a cara dos porqueiros, daqueles que estavam cuidando desses porcos. Agora imagina a satisfação dos donos dos porcos com um prejuízo de 2.000 porcos na conta. Bem, todos morreram e a conta ficou para o dono. E esse fato se tornou então público porque aqueles que tomavam conta dos porcos foram contar para todos o que havia acontecido com os porcos e também o que havia acontecido com o endemoniado. Porque aquele endemoniado foi restaurado por Jesus, foi liberto por Cristo. E aí o povo, aqueles que tinham interesse, estavam ali diante dos fatos, agora clamando para que Jesus saísse daquela terra, saísse daquela região. Jesus tinha dado um prejuízo grande. Associado ao prejuízo que 2.000 porcos causaram naquele proprietário, ou naqueles proprietários, Jesus também causou ali uma estranheza e algo de ficar com os olhos abertos e atentos, porque aquele homem havia sido liberto. Então, vejam bem como estava a figura de Jesus. Ele acabou de acalmar o mar e agora ele liberta um homem com uma legião de demônios. Obviamente que é de se ter medo, é de se ter temor, mas não se pode desprezar o que Jesus estava fazendo naquela época. Assim de hoje também nós não podemos, pensando nos dias de hoje, desprezar o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. E aí eles pediram para que Jesus saísse. E eu pensando nesse texto, fiquei imaginando que loucura. É uma loucura pedir para Jesus se retirar. Porque os interesses do homem estavam prevalecendo sobre a presença de Deus. Nós queremos que você saia dessa região, da nossa terra, da nossa cidade, pedindo para que a presença de Deus, apesar deles não terem essa consciência, saísse dali. Mas quem poderia fazer os sinais que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus? Queridos, jamais, em momento algum na vida de vocês, coloque a presença de Deus em segundo plano. Não deixe que a presença do Senhor seja desprezada na sua vida. E aí, o que acontece? Aquelas pessoas, diz o versículo de número 15, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E ficaram com medo e temeram. Percebam bem a mudança do quadro. Antes o homem estava escravo de Satanás. Agora esse homem tem uma vida transformada, uma vida nova, por causa do toque de Jesus, por causa da ordem de Jesus. Uma vida nova que foi vista, testemunhada agora, essa transformação, por aqueles que já o conheciam, que estavam ali. E eles ficaram temerosos. Irmãos, a transformação que Jesus causa na nossa vida
precisa ser notada por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que nos conheciam antes do nosso encontro com Jesus. Eu vi gente já que tem vergonha do Evangelho, que ao se converter tem vergonha de caminhar com a palavra de Deus, com a Bíblia na mão. Ao se converter, tem vergonha de dizer que não bebem mais. Ao se converter, não querem se expor dizendo que a vida foi transformada e que agora eles não estão na mesma balada. Entretanto, nosso compromisso com Deus nos diz para fazermos diferente. Nos diz para testemunhar de Cristo. Porque foi isso que Jesus fez com aquele homem. Veja bem, aquele homem, depois de ser curado, Jesus entra novamente no barco e ele quer seguir Jesus, ele quer ficar com Jesus. E Jesus o impede, diz: não, vá para os seus e conte a eles o que aconteceu com você. Então aquele homem vai a Decápolis e começa a anunciar a obra que Jesus lhe fizera. Então, queridos irmãos, vamos entender isso. Aquele homem, diante do favor que recebeu de Deus, desejava a sua presença, desejava andar com ele, suplicava por estar com ele. E assim deve ser a nossa vida. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, uma vida transformada, um encontro restaurador com Deus, o desejo dele deve ser de andar com Jesus. O desejo dele deve ser a presença de Jesus constante na sua vida. Olha aqui o antagonismo, olha a discrepância entre aqueles que levaram prejuízos financeiros, pedindo para que Jesus saísse, e aquele homem que foi restaurado por Jesus, pedindo para ir com ele. Nós não podemos deixar que os nossos interesses pessoais, financeiros, sobreponham a vontade de Deus e a presença de Jesus na nossa vida. Não, não faça isso. Aquele homem restaurado, por receber o toque, o milagre de Deus, deseja estar com Jesus. Porque estar com Jesus é uma questão fundamental. Porque estar com Jesus é uma questão de sobrevivência e é uma questão de vida. Porque estar com Jesus significa vida. Não estar com Jesus significa morte. O que você escolhe? O que você escolhe? Ande com Jesus o tempo todo. Apresente-se a Jesus o tempo todo em oração. Decida juntamente com Ele o que vai fazer. Não ande nos seus próprios caminhos. Ande com Jesus. Mas algo ainda nos chama a atenção nesse texto, porque diante desse quadro, Jesus dá uma ordem àquele homem. E diz assim: vá, anuncie o que te aconteceu. Então aquele que recebeu do Senhor a libertação da escravidão do pecado, da possessão das mãos de Satanás, para agora ser filho de Deus, eles têm um compromisso com Deus. Eu não estou pegando um versículo e fazendo dele uma doutrina, mas eu estou aqui associando essa palavra de Jesus com o ensinamento total da Bíblia, que diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho dito, que eu tenho ensinado, que você tem vivido, em outras palavras. Então o que acontece aqui é que Jesus dá essa ordem: Igreja do Senhor, você que foi transformada pelo Espírito de Deus, anuncia o que Deus fez na sua vida. Mas você precisa estar consciente o que Deus fez. Quem é Jesus? Quem era o fulano ou beltrano antes de Jesus entrar na sua vida e quem é ele hoje? O grande problema que vivemos numa crise é quando o testemunho não corresponde, quando a fala não corresponde à prática. E aí as pessoas
usam isso como uma pedra de tropeço para não virem para Cristo Jesus, para aceitar o evangelho da salvação. Portanto, queridos, anuncie a palavra. Bem, Jesus teve essa experiência com aquele homem, e aquele homem teve uma experiência, na verdade, com Jesus. E nós precisamos também nos utilizar das experiências que temos com Jesus para anunciar essa palavra. Portanto, Jesus liberta o encarcerado espiritual. Além disso, Jesus tem toda a autoridade no mundo espiritual, a ponto dessa autoridade ser reconhecida, até mesmo por seres espirituais do mal, a serviço de Satanás, por demônios. E eles se prostraram, reconheceram a autoridade e tiveram que se submeter a ela. Diante da autoridade de Jesus, só resta a obediência. Sabe o que me assusta muitas vezes? É pensar que seres espirituais, demônios, se submetem e reconhecem a autoridade de Jesus. Mas uma grande parte da humanidade tem negado a autoridade de Jesus. Uma grande parte da humanidade não tem reconhecido quem é Jesus e não tem se prostrado aos pés de Jesus. Reconheça o poder de Deus. Reconheça o que Ele fez na sua vida e anuncie. Então Jesus liberta o encarcerado espiritual. Jesus tem toda a autoridade no mundo espiritual e a presença dele não pode nunca ser desprezada. Na prática, a nossa vida precisa estar rendida aos pés de Jesus. Uma vida que foi transformada pelo seu poder. Uma vida que foi restaurada. Uma vida antes sem esperança, mas agora com toda a esperança. E sempre pronta para anunciar o que Ele fez. Então assim nós devemos viver. Uma vida transformada. Uma vida que foi entregue nas mãos de Jesus. Renda-se aos pés dele. Uma vida que reconhece o seu poder e que deseja a sua presença. Porque a sua presença traz esperança. Porque a obra de Jesus transformou o seu viver. E uma vida sempre pronta para anunciar o que ele fez e o que ele pode fazer. Uma vida que recebeu o amor de Deus e que agora está disposta a doar esse amor para a salvação, para a libertação daqueles que ainda estão presos por Satanás, daqueles que ainda estão algemados e acorrentados no pecado. Que o Senhor então nos capacite, que o Senhor nos abençoe a andar em temor e fazer a sua obra. Deus abençoe a sua vida grandemente e que você tenha um dia e uma semana na presença do Senhor. Esse é o meu desejo e a glória de Deus seja manifestada na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que Tu és libertador. Pai, sabemos que o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. E por isso nos rendemos aos Teus pés, reconhecendo o Seu senhorio sobre nós e pedindo a capacitação para anunciar a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja nesse sentido também, ó Deus, para que não se calem, para que vivam o evangelho da paz, para que sejam testemunhas vivas da transformação que o Senhor operou em cada vida. Nós Te louvamos, bendizemos ao Senhor e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve. Se de alguma maneira o Espírito Santo edificou a sua vida no entendimento dessa palavra, compartilhe essa mensagem. Envie às pessoas que você
acha que precisam de ouvir uma palavra de Deus. Na verdade, todos nós precisamos ouvir uma palavra de Deus, independente ou de quem nós cremos. Mas compartilhe essa mensagem. Utilize-se dessas ferramentas que temos à nossa mão para ampliar a divulgação do Evangelho. E assim, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço, fiquem com Deus.